Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir deste vídeo aqui sobre essa grande série do Next Framework Web, a gente vai estar falando sobre alguns recursos da API. Tá? Então aqui na documentação é o item 4, recursos API. Então a gente vai estar gravando vídeos aqui e explicando funcionalidades como cache, trabalhar com cores, health checks, Open API, o Swagger, e o rate limit. Tá? Então são recursos aí bastante utilizado em aplicações modernas para a gente deixar aí as nossas APIs aí mais robustas e com recursos aí avançados, tá? Então neste vídeo nós falaremos um pouquinho sobre o cache. Então roda lá a vinheta e vamos para o código. Bom, então aqui com o Delphi aberto, eu preparei dois exemplos, né? Na verdade um exemplo só, um projeto, só que nele tem duas opções, duas formas da gente estar utilizando o cache, que eu vou estar abordando aqui neste vídeo, tá? A primeira delas é bem simples, eu até estou utilizando aqui o mínimo APIs para a gente poder explicar como que funciona. Então, aqui eu estou com uma VCL Application, né? Como padrão ali, como de costume que a gente utiliza aqui no Next. E aqui então estou criando uma API como notícias, né? Barra notícias. E ela, no caso, vai estar só escrevendo aqui a hora e uma mensagem aqui, tá? E como que a gente faz para estar utilizando então o recurso de cache quando a gente utiliza aí o mínimo APIs? Então, basicamente, a gente tem que utilizar aqui um builder, né? Uma extensão e .useResponseCache. E aqui a gente passa então a nossa aplicação e o segundo parâmetro seria ali a duração do nosso cache. Ou seja, a gente consegue configurar por quanto tempo aquele cache vai durar. Tá, Armando, mas me explica um pouco melhor qual que é a necessidade de estar utilizando o cache. Por exemplo, a gente sabe que aplicações modernas ou aplicações complexas, ela, dependendo da forma que você está disponibilizando ou hospedando essa aplicação, ela tem várias camadas onde ela percorre até buscar as informações no seu banco de dados, por exemplo. Então, muitas vezes a gente sabe que determinada informação ela não muda com tanta frequência. Por exemplo, os produtos cadastrados. Então, às vezes, dependendo ali da empresa, vai cadastrar às vezes o produto uma vez ali por dia ou poucas vezes, né? Ali por dia está cadastrando novos produtos, ou às vezes você tem notícias ali que você posta só em determinados horários do dia. Então, em vez de você pegar e toda vez que o usuário requisitar esse recurso da tua API, ele ir lá e bater diretamente na tua infra, né, na sua jornada da tua API, cair no banco de dados, ele consegue pegar esse cache ali, seja do navegador ou seja de uma outra forma, né? Por exemplo, usando o Redis, que ele é um cache distribuído. Então a gente consegue utilizar esse recurso, tá? Por exemplo, né? Então eu tenho aqui uma arquitetura na AWS, onde, imagina só você, o usuário, né? Ele querer pegar uma informação. Então, sempre quando ele requisitar, ele vai ter que percorrer por toda essa camada até chegar aqui no banco de dados e voltar e entregar para ti, né? Claro, aqui nessa arquitetura em si, ele já tem um componente de cache que é o CloudFront, né? O CloudFront ele já faz esse recurso de cachear as informações para ti e não precisar ficar batendo diretamente no banco de dados. Mas, por exemplo, se você não utiliza esse recurso e você não tem esse cache implementado na tua API, então toda vez que ele requisitar fazer um novo request ali na tua API, no teu recurso, ele vai ter que vir aqui, percorrer todo esse caminho, ir aqui para onde está hospedada a tua instância, né, a máquina onde está a tua API, ir no banco de dados e depois voltar, né? E às vezes essa informação ela é a mesma, né? Então, conforme eu comentei, você tem aí um período que se atualiza essas informações. Então, acaba sendo desnecessário e também a gente acaba evitando custos também da nossa aplicação, né? Então, imagina só, se na tua aplicação na AWS você sempre tiver que percorrer esse caminho, muitas vezes você está pagando esse tráfego, né? Então, no caso ali, você cacheando ali na tua aplicação, você acaba economizando, né? Então vamos lá, como que funciona então? Aqui eu montei um exemplo simples, onde eu tenho 30 segundos de cache,
na rota aqui /API notícias. Então vamos ver como que funciona. Então se eu apertar aqui F9, vamos executar aqui a nossa aplicação, beleza? E aqui eu vou estar abrindo então o nosso navegador e vou digitar aqui o /notícias. Vocês podem ver ó, que ficou 11, 58 e 18 segundos. Se a gente apertar Enter novamente, ó, ele trouxe o cache, ou seja, ele trouxe a informação que ele cacheou. Então vocês vão ver que só depois de 30 segundos ele vai atualizar aqui, no caso, a hora, né? Ou seja, ele não está indo lá na tua API e requisitando, ou seja, ele está pegando o cache aqui para você, tá? Então vamos esperar aqui, ó, já passou aqui os 30 segundos, então aqui ele trouxe 48, né? Tá, Armando, mas como que eu sei que não está trazendo fixo, né? Então vocês podem ver 48 segundos. Se voltarmos aqui e colocarmos aqui um break aqui no write e voltarmos lá para nossa requisição e dermos um enter, ó, ele não caiu lá. Então se a gente esperar os 30 segundos, né, vocês vão ver que vai começar a bater lá na nossa API, né? Então, ou seja, é a forma dele estar cacheando as nossas informações, né? Vamos ver se, agora sim, deu os 30 segundos, ó, ele caiu aqui e aí sim ele ia lá no banco, fazer toda a tua regra ali da tua API, né? Então, bem interessante, né? Bom, e aí eu trouxe também uma outra forma da gente estar fazendo ali o nosso cache, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui essa forma do minimal API, beleza? E vou habilitar aqui um que a gente está utilizando via controllers, né? Então, via controller, a gente consegue ter maior flexibilidade, né? Por que isso? Ó? Então, eu vou estar abrindo aqui uma unit que a gente fez como se fosse uma API de produtos. E quando a gente utiliza os controles, a gente tem a flexibilidade também de estar configurando por recurso. Ou seja, aqui nesse caso, eu criei duas APIs GET, dois métodos, né? GET, um que pega aqui com cache e outro sem cache. Olha que legal, então às vezes você tem uma API onde um recurso você quer que tenha cache e outro não. Ou melhor ainda, um você quer que o cache seja de 30 segundos e o outro, por exemplo, de 1 hora, 2 horas e assim por diante. Então você tem uma maior flexibilidade quando você utiliza aí a forma de controllers aqui que o Dext traz pra gente, né? Então vamos ver como que funciona isso na prática. Então vamos executar aqui a nossa aplicação. O Dext aqui ele já reconheceu então aqui as nossas duas rotas, ó. Então vamos pegar essa primeira aqui, ó, e vamos executar ela aqui. Da mesma forma que eu fiz, né? Eu coloquei ali a data e a hora. Então vocês viram aqui, ó, meio-dia 1:09, ó. Se a gente apertar aqui de novo, ó, ele trouxe a mesma informação porque está no cache. E a outra rota que não tem cache, que é o default aqui, ó, ele trouxe 22. Se a gente apertar Enter novamente, ó, 26, 28 e assim por diante. Ou seja, ó, ele não cacheou as informações. Justamente por quê? Porque aqui a gente não colocou o atributo customizado response cache, né? Bem interessante, né? Bom, então é bem simples a gente estar utilizando o cache. Claro, eu mostrei aqui apenas alguns recursos básicos, né, de como utilizar o get. Por exemplo, aqui no Minimal API, a gente também, aqui eu passei fixo aqui a duração, mas a gente também consegue colocar e configurar opções daquele cache. Então, por exemplo, aqui você tem esse camarada aqui, esse objeto, Response Cache Options. Por exemplo, a gente consegue colocar quais métodos que a gente quer fazer o cache. Então, sei lá, o método get, o método, né, o head e assim por diante, né? A gente consegue fazer as configurações aqui de acordo com este objeto, tá? E também ali, nas próximas versões do Dext, vocês vão ver que a gente vai ter também aqui, ó, a questão de trabalhar com Redis, tá? Então já está em implementação este recurso, né? Então não sei qual que é o dia que você está assistindo essa gravação, mas bem provável que nas próximas versões a gente vai ter esse Redis, tá? Então, ou seja, é muito comum as empresas, grandes empresas, utilizarem ali esse Redis, que ele é um cache distribuído, tá? Então a gente consegue estar utilizando. Então ele é como se fosse, né, entre aspas, né, um banco, mas não é, né? Ele trabalha com chave e valor.
e a gente consegue utilizar esse cache. Então, em vez de a gente pegar e bater sempre no banco de dados, a gente consegue, o DEX ele já vai conseguir ter essa integração com o próprio Redis, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o cache, né? Espero que vocês usem, porque é uma ferramenta, um recurso, né, muito poderoso aí em aplicações, principalmente aplicações aí que trabalham com um volume, né, muito grande aí de informações, tá? Então, até o próximo vídeo.